Em 1 Samuel, capítulo de número 17, nós vemos o relato do episódio em que Davi enfrenta o gigante Golias. Porém, nesse episódio, mais do que uma luta entre indivíduos, há o combate de dois reinos que disputam poder e território. Mas, em última análise, nós percebemos que, pelo menos do lado de Israel, trata-se de uma luta pela liberdade. Entretanto, essa luta envolve mais elementos do que apenas dois indivíduos e dois reinos. Na verdade, há uma disputa de cosmovisões. Talvez você não saiba o que é uma cosmovisão. A cosmovisão é a forma como nós interpretamos toda a realidade, é a visão de mundo, a forma como compreendemos que as coisas devem ser e acontecer. Então, de um lado, a cosmovisão israelita, que parte da crença em um único Deus santo e que exige santidade de seu povo. Do outro lado, a cosmovisão dos filisteus, que entende que existem vários deuses e esses deuses incentivam a promiscuidade, esses deuses incentivam a prática da homossexualidade, esses deuses requerem inclusive sacrifício humano. E do lado dos filisteus nós vemos uma propaganda muito mais poderosa, porque eles têm poderio e experiência bélica, eles têm guerreiros preparados, eles têm aparentemente todo o poder. Então os israelitas ficaram amedrontados, entendendo que na verdade eles não poderiam fazer nada, eles não tinham como vencer, mas Deus levantou ali um homem para que o seu povo pudesse ser liberto daquela cosmovisão que queria impor sacrifício humano, prostituição e homossexualidade. Veja, esse texto nos faz pensar na realidade atual em que vivemos. Nós vemos uma disputa eleitoral em que dois homens aparentemente se enfrentam, mas na verdade há um enfrentamento de ideologias. De um lado, a ideologia de direita, que defende valores com os quais os cristãos se identificam, como, por exemplo, a valorização da família, a fé em Deus e o patriotismo. Do outro lado, nós vemos o candidato de esquerda defendendo valores como a ideologia de gênero, como propostas como a legalização das drogas, a legalização do aborto. Parece muito com o episódio que eu acabei de mencionar, porque eles defendiam o sacrifício humano e a esquerda defende o assassinato de bebês. Eles defendiam a promiscuidade e a esquerda defende a destruição da família. Eles defendiam a homossexualidade e a esquerda também defende. Por isso, eu e você precisamos pensar a respeito da postura que devemos assumir, de que lado devemos nos posicionar como servos de Deus. Nós devemos nos posicionar do lado da cosmovisão cristã, porque não é uma disputa entre Bolsonaro e Lula, é uma disputa de cosmovisões. É uma disputa entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão marxista, porque embora o marxismo seja uma ideologia, ele aspira a se tornar uma cosmovisão, ele quer determinar a maneira como você interpreta a realidade, a maneira como você vê o mundo. Mas a maneira como vemos o mundo, a comunidade ocidental enxerga o mundo a partir das lentes judaico-cristãs. O cristianismo é a única resistência ainda contra o marxismo. Então nós precisamos entender que não se trata de Bolsonaro e Lula, mas se trata da cosmovisão cristã e a perspectiva marxista. E nesse enfrentamento nós precisamos fazer a nossa escolha. O que nós defendemos? De que lado nós vamos ficar?
Não estou dizendo que Bolsonaro é Davi, que Lula é Golias, mas estou dizendo que assim como Davi representava uma cosmovisão e Golias representava outra, Lula e Bolsonaro representam visões de mundo distintas e opostas. Então eu e você precisamos assumir uma postura diante disso como cristãos. O que nós queremos? Vamos pensar apenas no nosso umbigo? Vamos querer fazer a nossa vontade? Vamos buscar aquilo que nós achamos que se trata de cosmovisão cristã? Nós achamos que a esquerda tem mais a ver com o cristianismo? Você está errado. Essa é uma corrupção da teologia bíblica para forçar a Bíblia a dizer aquilo que a esquerda diz. Porque, na verdade, a Bíblia não fundamenta o discurso de esquerda. A Bíblia contraria, ela está na contramão do discurso de esquerda, mas nós estamos diante de dois exércitos, duas cosmovisões, e estamos diante desse embate. E agora, compete a mim e a você decidirmos de que lado queremos ficar. Deus te abençoe.